Binnengebleven van der Most en de voorzet richting Miedema. Oh, wat een mooie goal. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. Maravilha! Agora! On that side, no foul given. Morgan running, looking for 100. She's got it! Fala galera, feliz ano novo. Eu sou o Thiago Ferreira e está começando o primeiro de primeira de 2021, episódio 89. Hoje com uma dupla de Rafas aqui, mas antes de apresentar eles, vou convidando vocês para as nossas redes sociais, como sempre. Você encontra a gente no Facebook, Instagram e Twitter no @FFDprimeira. Consegue também nos ouvir no seu agregador de preferência, Spotify, Deezer e Google Podcasts. E também estamos no Medium e no site do Planeta Futebol Feminino. Então acompanhe lá nossos textos, os textos dos colaboradores do De Primeira. Bom, hoje o tema bom, um tema que está quente, está em pauta. Falaremos bastante de mercado e especificamente de duas equipes, São Paulo e Minas Brasília. E comigo aqui, Rafa Alves, do Planeta Futebol Feminino. Fala, Rafa. Salve, moçada. Primeiramente, feliz 2020 para todo mundo. E mais uma vez, obrigado pelo convite. E a xará, Rafaela Carolina. Fala, Rafa, tudo certo? Olá, galera do De Primeira. Olá, Rafa. Olá, Thiago. Olá a todos que acompanham o podcast. Feliz ano novo, né? A gente vai começar a gravar, a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Eu acho que tá bem interessante de acompanhar o tema de hoje. É isso aí, eu vou ter que me concentrar muito para não ficar falando Rafa e confundindo os dois participantes da mesa, mas eu juro que eu vou me esforçar, então bora pra pauta. Podcast De Primeira. Bom, vamos começar falando um pouquinho do mercado do Minas Brasília, que perdeu Catrine, é verdade, está no mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pro final do episódio, mas é uma equipe que fez um mercado interessante. Eu queria começar pela Rafa Carolina. Tem até jogadora estrangeira chegando, tem jogadora com o título de Libertadores. O que você achou inicialmente desse mercado do Minas Brasília, Rafa Carolina? Assim, o Minas conseguiu manter algumas peças muito importantes para a equipe, como foi o caso da Robinha, mas também teve chegadas muito legais, muito interessantes, que eu quero ver jogando pelo Minas em 2021, que é o caso da goleira, né, a Karen, a ex-Palmeiras, que chegou no time do Minas, e também eu quero ver a Carla Alves, né, que chegou, duas com K, a Karen, que é a goleira, que era do Audax, foi pro Palmeiras, fez poucos jogos na temporada, né? No total foram 3 jogos em 2020 pelo Palmeiras. E a Carla Alves, né? Que era uma jogadora muito importante, principalmente no início do projeto do Palmeiras, e acabou perdendo espaço no time em 2020. Mas eu acho que foi um reforço que vai agregar muito para a equipe do Minas. Eu acho que vão ser jogadoras que vêm para chegarem como titulares, ou jogadores que vão brigar muito pela titularidade no Minas, né? E se a gente for falar também, o Minas, né, acabou encerrando o contrato do Rodrigo, né? Então a gente também vai esperar quem vai ser o comandante dessa equipe, porque o Rodrigo estava fazendo um trabalho muito promissor na equipe do Minas, né? Principalmente nesse final, para fazer com que a equipe se mantivesse na primeira divisão no futebol feminino. Mas vamos ver quem vai assumir esse comando, né? Mas eu acho que o time que está sendo montado, a base em si, eu acho que é uma base muito interessante, e vai ser muito interessante de acompanhar esse time do Minas para 2021. Rafael, lógico que seria muito difícil, né, manter a Catrine depois de um brasileiro muito bom, no nível muito alto que ela fez, mas pelo menos é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua. Dá para dizer que houve uma manutenção do elenco, né? As principais jogadoras ali, Jéssica, Suelen, Robinha principalmente, né, que fez um campeonato muito, muito forte.
houve uma manutenção de algumas jogadoras que foram importantes na temporada passada e houve um acréscimo de qualidade com algumas chegadas, né? Sim, a gente nem tá falando quando tava em off, né? E você pega a Bruna, você pega a Luísa Farinon, enfim, você tem ali uma base estruturada do time que fez uma boa campanha, assim, uma boa campanha para os padrões que precisava o Minas, para se manter na 1. Mas é importante ressaltar que acho que o Minas subiu o sarrafo um pouco do seu nível, né? Você pode até discutir assim, tá, mas a Andressa já mais reserva no São Paulo do que titular? Ok. Mas a Carla a gente estava sendo mais reserva no Palmeiras, mas a Adriana Nenê já estava sendo mais reserva na Ferroviária, sim, mas são atletas que já têm uma experiência de vestir uma camisa mais forte, uma camisa mais pesada. No caso da Adriana Nenê, já foi campeã da Libertadores, sendo destaque também em algumas competições. A Andressa, que fez boas partidas no São Paulo, é uma atleta jovem que vai acrescentar muito o que se pretende no Minas. A própria Carla mesmo, acho que a Carla, embora em que pese ela ter jogado pouco na temporada passada, é uma atleta que tinha potencial para fazer parte do time titular do Palmeiras e, na minha opinião, será no Minas, né? Aí você tem a Catiele também que chegou para a lateral direita, que é importante, enfim. E eu queria destacar também a própria Karen Xavier, que acho ela uma excelente goleira. E é outra também que eu acho que vai entrar meio que para ser titular. E com isso, né, dito tudo isso, a equipe do Minas ela subiu o seu sarrafo nas suas pretensões. Se isso vai valer G8 lá na frente, se isso vai valer briga para não cair de novo, eu não sei. Mas a gente percebe no time do Minas que quando você vai para o mercado, você precisa avaliar, você precisa ter um cuidado com quem você vai contratar, né? Já que o mercado ele está sendo cada vez mais disputado, cada vez mais inflacionado, você precisa ser mais assertivo nas contratações, e na minha opinião o Minas foi, né? Eu torço muito para que o Minas tenha sucesso, sobretudo pelos times que vão chegar da Série A2, né? Eu acho que os times que vão chegar da Série A2 ainda não vão chegar no nível que o Minas chegou, por exemplo, né, quando chegou da A2 para se manter na Série A1. Eu acho que esses times vão patinar um pouco, e aí isso é tema para outros debates. Mas acho que o Minas demonstra aí uma intenção muito interessante de levantar seu sarrafo, de se cobrar mais, ainda que tenha um orçamento bem inferior a grande parte dos times, sobretudo os de camisa, da Série A1. E, enfim, né? Vale a gente discutir bastante isso. E vale lembrar que vai ter o Real Brasília também, né? O Real Brasília que vai ter na primeira divisão, que talvez os 4 times, junto com o Bahia, talvez seja o time que possa prometer mais, não sei se é essa palavra, né? A gente possa ter uma expectativa melhor, talvez. Mas o fato é que o Minas subiu o sarrafo. O Minas tá mostrando o que quer. Se você quer se manter na Série A1 do Brasileirão e quem sabe arrancar algumas fases a mais aí, diferente do que foi no ano passado. E também queria colocar a questão para vocês de que o Rodrigo Campos acabou sendo se desligando, né, da equipe recentemente, e pelo menos para mim, né, ele tinha feito um trabalho assim muito bom quando olhamos para desempenho, né, uma equipe que jogou bons jogos tanto contra equipes que lutavam para não cair, até contra equipes maiores. Eu consigo aqui lembrar de cabeça, por exemplo, um jogo contra o São Paulo, onde o Minas fez um primeiro tempo muito forte, conseguiu incomodar bastante São Paulo, mas a gente sabe que o peso técnico, né, a diferença de elenco do Minas para algumas das outras equipes acabou pesando em alguns jogos, mas foi uma equipe que competiu, que desempenhou. Eu acho que centralizava muito o poder de decisão na Catrine, né? A Catrine acabou saindo, mas chegaram aí outras peças que podem meio que diluir também um pouco dessa responsabilidade, principalmente a Nenê, que é uma jogadora que pode jogar como uma centroavante, que é experiente, que consegue finalizar bem de várias formas, que pode trazer uma frieza para esse terço final do elenco do Minas, que se afobava muito, né, na hora de finalizar. Tem a Carla, que a própria Rafaela já falou bastante da qualidade dela. A Andressa Anjos, que é uma jogadora também com muita capacidade.
A gente acabou esquecendo de citar a Ayala, né, que é uma meio-campista paraguaia que tem experiência em Libertadores, que tem aí uma história no Cerro, apesar de ser muito jovem. Então são jogadoras... a Di, né, zagueira, que acho que estava no Flamengo, se eu não me engano, que é mais uma jogadora aí que vai gabaritar a experiência da equipe. Eu acho que é um elenco interessante, né, a ver o nível dos competidores em 2021, porque eu tô com uma expectativa de que o sarrafo vai subir mais um pouquinho para 2021, né? A gente percebeu, foi visível que o nível do Brasileirão em 2020 subiu bastante. Eu acho que em 2021 vai subir mais um pouquinho. Eu acho que as equipes que estão subindo são mais estruturadas do que as equipes que caíram, né? E eu acho que vamos ter menos goleadas, mais jogos emocionantes, mas eu queria tocar nessa questão da falta de treinador, porque, bom, a Tatiele está no mercado, mas a gente sabe que a Tatiele, até pela referência que ela tem no feminino, ela é uma treinadora que pode ser considerada cara. A gente não sabe o punch que o Minas Brasília tem para trazer uma treinadora desse quilate, mas como imaginar uma montagem de elenco boa sem o treinador estar participando, e também qual pode ser o impacto, né, de uma pré-temporada sem acertar com algum treinador ainda, alguma treinadora. Queria saber de você, Rafael, o que tu pensa assim para esse momento da temporada, que apesar de estar no início é tão delicado, né, porque é onde o treinador consegue ser mais participativo, digamos assim. Sim. E assim, eu estava falando agora há pouco sobre aumentar o sarrafo, isso passa também pela comissão técnica. Você não pode pensar, né, quando você vai para o mercado pensando num treinador, você não pode pensar nada menos do que foi o treinador anterior. Você não pode pensar nada menos. Você não pode pegar um cara que, por exemplo, não tem experiência com futebol feminino. Isso tem que ser fora de cogitação. Você não pode pegar um cara que o estudo dele é a vivência. Não, um cara precisa ser estudado, né? Precisa ser um cara que já estude futebol há algum tempo, que tenha uma visão mais moderna de futebol, né? Você não pode pegar um treinador que tem uma visão mais conservadora, mais rústica, né, do que é o futebol, sobretudo que tem sido jogado no Brasil e nos últimos anos. Então o desafio que o Minas tem, além de arrumar um treinador e fazer ele entrar no carro com a roda, né, com o carro andando, né, porque vai começar a pré-temporada, ou já começou no caso, né, e não tem um comando técnico. E você destacou um detalhe também, né, esse técnico que for entrar, ele não participou dessa montagem de elenco. Também é delicado, né? Às vezes, dependendo de qual técnico vir, de qual técnico seja escolhido, ele vai ter uma batata quente nas mãos, né? Para tentar resolver isso. Então é uma situação que, se por um lado a gente cria uma expectativa em relação ao time, por outro, cria aquele sinal amarelo do que pode ser esse técnico ou treinadora, né? E aí você citou a Tatiele, óbvio, né, que a Tatiele talvez hoje, pelo patamar que ela alcançou, ela possa ser, assim, ela possa estar entre os times de ponta, né, que ele escolher ela. Mas eu não sei se é tão difícil assim, né? Não sei se é tão difícil assim ela acabar caindo no Minas, sendo que ela está no mercado, né? Às vezes pode acontecer. É o que eu apostaria? Não é o que eu apostaria, mas se o Minas pretende manter, né, esse sarrafo lá no alto, isso também pesa na questão da comissão técnica, ele não pode escolher um treinador que tenha visões menores do que o anterior teve. Né, até foi muito bem apontado pelo Rafa, né, pelo Rafa Alves, essa questão mesmo, que é muito complicado você montar tudo em elenco sem você ter o treinador, né, porque muitas vezes quem dá a sugestão de peças para ir no mercado, para procurar, muitas vezes é o treinador, né, e você montar uma equipe sem esse treinador é muito complicado, né? Porque às vezes pode ser que o treinador que chegue ou a treinadora que chegue não goste daquela peça, ou acha que aquela peça que tem na equipe, né, aquela jogadora que tem na equipe, não vai ser utilizada no esquema tático dela. E aí vai complicar toda aquela questão de contratações que a equipe fez, né? Seria bom, antes do Minas realmente pensar
Minas realmente ter pensado antes de ou demitir, ou nesse caso tentar segurar o Rodrigo, porque eu acho que seria um ótimo trabalho, eu acho que ele faria um ótimo trabalho para essa equipe do Minas, como ele fez no final da temporada. Mas eu acho que é muito complicado você querer montar um elenco, como eu acho que é um elenco do Minas, está um elenco muito bom para 2021, você querer montar esse elenco sem o treinador. Então, eu acho muito complicado, vai ser uma questão muito complicada para quem for assumir a equipe, né? E até como é muito bem citado, e não vale a pena vale a pena sempre citar essa questão mesmo, o sarrafo subiu. Eu acho que quem for assumir, todas as equipes, eu acho que tem que começar também a pensar nessa questão de quem vai assumir a equipe. Não adianta você querer colocar um nome, essa pessoa que vai assumir a equipe fez muita história no futebol masculino, tá? Fez muita história no futebol masculino, mas para que ele contribuiu? Com o que ele contribuiu no futebol feminino, né? Então, assim, é muito complicado, porque às vezes ele pode ter muita experiência no futebol masculino, mas ele não tem o conhecimento e não tem experiência e não tem o estudo para o futebol feminino. Então, acho que isso às vezes pode fazer toda a diferença, né? E a Tatiele, para mim, é um nome muito bom. Qualquer time que ela for treinar, ela vai agregar muito, né? A gente não sabe para qual time que ela vai. Possivelmente já deve ter algo fechado ou deve ter algo a caminho, mas para qualquer time que ela for, ela vai fazer toda a diferença. Bom, vamos falar um pouquinho desse mercado do São Paulo, né, que já teve uma equipe muito forte em 2020, mas começando pelo Rafael Alves, a gente via que existia uma lacuna muito grande ali no meio campo do São Paulo, né, Rafa? E talvez tenha sido esse o principal foco aí do mercado São Paulino para essa temporada de 2021, com alguns nomes muito bons. Eu destaco principalmente o nome da Maressa, né, que é uma jogadora que eu acho que muitas das equipes do país gostariam de contar com ela, por ela ser muito versátil, ser muito completa para a posição. O São Paulo também trouxe a Nath Pitbull, trouxe a Naná, que também é muito versátil, e conseguiu fazer a manutenção de Gláucia, de Duda, Carol Nogueira, Jaque, Yaya, Lauren principalmente, que estava muito especulada que ia sair de São Paulo, né? As laterais, Natane, Dani Silva, Roberta, Giovana, Gislaine, enfim, goleira Carla. Acho que o São Paulo conseguiu manter toda a equipe da temporada passada praticamente e trouxe peças interessantes para compor esse ataque, citando a Micaele também, que chegou do Cruzeiro. Sim, e assim, quando a gente volta um tempinho, volta um ano aí, né, quando o São Paulo fez as contratações que havia feito na época, a Gi, a Dani, a Duda, a Camila, a Gláucia e a Mirla, essas que eu lembro inclusive, muito se falou que o São Paulo deu aumentou um pouco a idade do time, né, você tem ali um time mais completo, e a sensação foi a mesma, né? O São Paulo foi no mercado e foi assertivo e foi pontual. Essa foi a mesma sensação que eu tenho em relação a esse ano. Só que no ano passado, o problema no meio campo que você citou, né, não foi um problema que começou na temporada, né? Foi se notando durante a temporada, e aí o São Paulo viu que de fato tinha um problema, que precisava ter mais meio-campistas, sobretudo meio-campistas mais versáteis, né? Improvisou muito, usou muito da base, teve que fazer ali se virar meio que nos 30, e aí ficou latente com o problema do São Paulo, sobretudo no setor de criação. E aí, né, ano passado a gente tinha falado isso, São Paulo fez contratações pontuais, né? E aí depois viu que o problema era um pouco maior no meio campo. Esse ano o São Paulo novamente fez contratações pontuais, e aí eu elogio a questão do São Paulo, porque assim, comparado a Palmeiras e Corinthians, por exemplo, o São Paulo não aparenta ter os mesmos recursos, né? Parece ser dos três o mais modesto. Não citei o Santos ainda, porque não se sabe a situação do Santos, né? Mas imagino que dentre os quatro, talvez seja o mais modesto. Comparados aos outros times de outros estados, talvez não, mas comparados a esses de São Paulo, seja o mais. E aí o São Paulo novamente se viu numa situação de ter que ir no mercado, ter uma dificuldade enorme, né, para peças, dificuldade gigantesca, e aí você tem que ir para coisa da análise de desempenho, né, já que a gente fala muito, você tem que ir para a questão da análise de desempenho. O que eu preciso nesse time?
né? Eu preciso de uma meia com mais criatividade, uma meia mais versátil, uma mais veloz, que possa... E aí São Paulo vai para o mercado, contrata a Maressa, contrata a Nath Pitbull, uma volante, né? Característica mesmo. A Maressa também pode fazer essa função de volante, mas pode jogar como segunda menina de campo para fazer essa bola correr um pouco mais. Pode chegar mais próximo da área também, chutando de fora da área. Como você bem disse, ela é bem versátil, embora a gente vê ela atuando, né, muito pelo lado direito, mas ela circula muito naquela região do campo. E aí você manteve bons nomes, né? Você manteve a goleira Carla, você manteve a Thaís Helena também, que é a goleira reserva, você manteve Natane, Dani, Giovana, que é importantíssima nesse time de São Paulo, assim como a Roberta, por exemplo. Você manteve a Vitória, a Yaya, né, que é indiscutível que se falar dessa menina, embora ela não tenha a mesma... Não fez a mesma temporada que havia feito em 2019, mas ainda assim é uma atleta importantíssima. Você manteve isso tudo, você criou ali algo interessante para o meio de campo, né? Você preencheu aquele que você tinha como problema e você manteve, e você também foi atrás de peças de mais opções para o setor ofensivo. E aí entra no caso a Micaele, entra no caso a Moniquinha também, né? Que a Moniquinha atua, eu vejo ela atuando mais pelo lado, né? O pessoal às vezes fala ela como atacante, de fato ela é de fato atacante, mas eu vejo ela atuando mais pelo lado. A própria Naná mesmo, né? No Inter, a gente viu muitas vezes ela atuando pelos lados do campo, às vezes como lateral, às vezes como uma ponta mais avançada. Enfim, são opções que você pode acrescentar aí para o setor ofensivo e aí também preenchendo esse meio campo com atletas que têm qualidade. Você citou bem a Maressa, né? E aí eu falei também, mas eu queria destacar a Nath Pitbull também, que é uma atleta que demonstra que naquele setor quem manda é ela, né? Não sei como vai ser em campo, até pelo sistema, mas até pelas peças que o Lucas foi atrás, eu acho que isso é bom até para a própria Vitória, que vai ter mais liberdade, pode ter mais liberdade para desempenhar um papel com mais liberdade no meio de campo, né? Também, assim como a Maressa, que tem essa facilidade de chegar perto da área, a Vitória também, por finalizar, enfim. Eu acho que, diante das circunstâncias, o São Paulo fez um bom mercado e talvez um dos melhores mercados que eu tenho percebido até agora. Eu colocaria junto com a Ferroviária, por exemplo, né? Colocando o São Paulo, pelo menos no papel, num patamar maior do que na temporada passada. Rafaela, São Paulo na temporada passada apostou em praticamente nessa base, né, que a gente está vendo aí das 11 titulares que a gente já comentou, mas o banco de reservas do São Paulo era com jogadoras muito, muito jovens, muito talentosas, mas todas muito jovens, e nessa virada de janela aí a gente viu muitas dessas jogadoras migrando, né, para outras equipes, talvez para ganharem mais minutos, e talvez o São Paulo tenha, não vou dizer subestimado, mas apostado demais em um banco muito jovem para compor esse elenco, né, e acabou faltando um pouco nos momentos decisivos da temporada passada. O que tu acha, Rafa Carolina? Assim, eu acho que o ano passado o São Paulo teve 5 atletas que subiram do Sub-18, né, Sub-17 para a equipe principal, né? Uma delas foi a Lauren, que eu acho que fez toda a diferença na equipe. Eu acho que o mais importante foi o São Paulo ter mantido essa base que chegou em 3º lugar no Brasileirão Feminino. Eu acho que isso fez toda a diferença para que o São Paulo brigasse, né? E possivelmente vai brigar pela vaga da Libertadores de 2021. A gente já tem Corinthians e Avaí Kinderman classificados, mas ainda a gente pode ter mais uma equipe brasileira classificada para a Libertadores, e essa equipe pode ser o São Paulo. Então eu acho que o São Paulo soube manter muito bem a base e soube contratar peças que são jovens, mas que já têm muita experiência, como é o caso que foi muito bem citada, a Maressa. Eu acho que fez um ótimo campeonato desde 2019 pelo Palmeiras.
foi uma jogadora muito importante para que a equipe do Palmeiras chegasse na semifinal e ficasse com a 4ª colocação na competição. E também eu acho que eu acho que o principal destaque foi a Micaele, que já era especulada desde o finalzinho do ano passado e realmente se confirmou esse boato. Eu gostei muito dessa contratação também. Ela é uma jogadora muito jovem, é uma jogadora com muita experiência nas seleções de base e tem muita experiência no Cruzeiro. Então acho que vai ser uma jogadora que vai contribuir muito para esse meio de campo. Até uma coisa que foi muito bem comentada pelo Rafa Alves, essa questão mesmo do São Paulo tentar, com a análise de mercado que fica dentro da análise de desempenho, tentar contratar jogadoras que vão fazer a diferença e vão contribuir para que o São Paulo galgue nessa temporada, no caso, coisas melhores, né? Conseguir a vaga para Libertadores, nesse caso, chegar numa final de Paulista, chegar numa final de Campeonato Brasileiro, quem sabe, nesse caso, também tentar outras coisas na temporada, mas eu acho que o mercado de São Paulo, ele foi um mercado, digamos, modesto, né? Porque eu acho que a gente tá mais difícil e eu digo nessa questão de estar mais difícil, porque é muito complicado você convencer atletas a saírem de determinadas equipes para irem para sua equipe. Então eu acho que o projeto de São Paulo para esse ano de 2021 é um projeto muito interessante. Eu acho que atraiu muitas atletas, como foi o caso da Maressa e da própria Micaele, né, que tinham outras equipes interessadas na jogadora, mas ela acabou optando por ir para o São Paulo. Então, eu acho que foram jogadoras jovens, mas foram jogadoras que vão fazer toda a diferença e vão ter muitos minutos no time do São Paulo. Eu acho que agora o Lucas vai quebrar a cabeça para montar esse time, principalmente no meio de campo, né? E assim, o Lucas o São Paulo só de ter mantido a defesa, né, com a Thaís Regina, a Lauren, a Carla, a Thaís Helena, eu acho que isso já fez toda a diferença para que a equipe tenha uma defesa mais consistente e um meio de campo um pouco mais versátil. Só aproveitando o gancho que a Rafa deu, e ela foi muito bem, inclusive, falando sobre como é difícil você fazer no mercado. O mercado ele inflacionou bastante, né? A gente vê aí como o mercado está sendo agressivo, sobretudo entre times, o Inter, Corinthians, Palmeiras. Eles têm a facilidade do nome, do que eles têm construído nos últimos anos, em relação à estrutura e tudo mais. E isso exige também um aporte maior para que você vá no mercado e tudo mais. E por isso que a gente tem que elogiar times como a Ferroviária, por exemplo, como o São Paulo, e até o Minas, né, para citar alguns deles, que usam, e como bem disse a Rafa, né, a análise de mercado, né, que é a análise de desempenho. É você olhar assim e falar assim, tem essa posição aqui, eu preciso ser certeiro, qual que chega mais próximo disso? É a Nath? Então beleza, a Nath está aqui. Preciso de mais uma, um pouco mais versátil. É a Maressa? Então assim, acho que por isso que a gente elogia, né, o mercado de São Paulo. Se vai dar certo ou não, isso são 500. Até porque são outros times também que estão na mesma luta, né? Mas olhando no papel, olhando o que a gente tem visto, acompanhando o futebol como a gente acompanha no que tem acontecido nos últimos anos, né? Esses times que eu citei, e aí no caso São Paulo, que é a pauta, eles fizeram, dentro das suas possibilidades, um bom mercado, sim. Além dessa questão de análise de mercado, né, os boatos que estão correndo muito fortes, né, no mercado, principalmente aqui em São Paulo, é a questão da Carla Nunes, né, que foi a artilheira do Brasileirão Feminino A1, com 12 gols, né, acabou não fazendo um final de temporada muito bom por conta da lesão, mas é uma jogadora especulada e tem no caso um rumor muito forte que ela vá para o São Paulo, né? Então acho que vai ser muito interessante ver esse meio de campo e também o ataque do São Paulo. Eu acho que, como eu já falei, são jogadores que vão contribuir muito e se chegar mais alguém no mercado, eu acho que vai chegar bem e vai contribuir para que o São Paulo tente chegar, nesse caso, numa semifinal novamente, chegue numa final de Campeonato Brasileiro, né? E se for para Libertadores, né? Eu acho que vão ser 3 equipes que vão representar o Brasil muito bem, porque são 3 equipes que têm um elenco muito forte, né? O Corinthians, a gente não sabe quais vão ser os rumos do Avaí Kinderman para a temporada, mas, assim, no geral, Corinthians, São Paulo, são equipes que estão fazendo bons reforços. E o São Paulo, realmente aqui em São Paulo mesmo, junto com a Ferroviária,
estão fazendo um bom mercado e aproveitando muito bem as jogadoras que eles conseguem, nesse caso, galgar para a equipe. E além da Carla, né, tem a Catrine também que está no mercado, né? E eu, sinceramente, eu acho que o destino dela possa ser São Paulo. Qual time eu não sei. Mas eu acho que ela talvez tem grande chance de ir para São Paulo, ou seja, vai reforçar o Palmeiras, o Corinthians e São Paulo, ou o Santos, né? Vale lembrar que o Santos anunciou apenas alguns reforços, algumas, como que se fala? Prorrogação de contrato, né? Não anunciou reforços, então vira uma opção também, mas eu acho que imagino eu que a Catrine vai jogar em São Paulo, né? Então tem ela também, né? Além da Carla Nunes, tem a Catrine também. Né? Tem essa questão também, né? Que tem outros times, como é o caso do Kinderman, que ainda não se manifestou, não anunciou como é que vai ficar a equipe. O Santos também, né? Que só anunciou manter a base, no caso, Fernanda Palermo, Eriquinha, Taizinha, entre outras jogadoras, né? A própria Michele também vai continuar sendo goleira do Santos. Mas a gente sabe que o Santos ainda não comentou nada, né? E teve essa questão das últimas semanas do Guilherme, né? Que a gente não sabe se ele vai realmente continuar na equipe ou se realmente ele vai sair, né? A gente está esperando, nesse momento, um pronunciamento oficial do Santos para ver qual vai ser, nesse caso, qual vai ser o posicionamento, se vai continuar com o Guilherme ou se, nesse caso, os boatos mais fortes de Tatiele vão se confirmar na equipe do Santos. Também tem essa questão, mas assim... Minas e São Paulo se encaminham e até mesmo acho que outras equipes se encaminham para fazer um campeonato brasileiro de 2021 muito mais equilibrado do que foi em 2020. Eu acho que em 2020 a gente já não teve tantas goleadas, né? E eu acho que isso foi bem legal e bem positivo para a competição. E eu acho que em 2021 isso aí vai ficar mais forte e a gente vai ter mais equilíbrio, né? Tanto eu acho que pela liderança do Brasileirão Feminino 1, como também para a questão da briga do G8, né? Eu acho que também a briga para o rebaixamento, eu acho muito difícil nesse primeiro momento de mercado a gente falar, tal equipe vai ganhar, tal equipe vai chegar em tal. Sim, a gente tem alguns nomes, como é o caso de São Paulo e Minas, a gente tem pelos nomes no papel, são equipes que vão sim brigar por um G8, mas é muito complicado a gente galgar alguma coisa, falar essa equipe é favorita para isso, essa equipe é favorita para aquilo. Eu acho que as equipes que conseguirem pelo menos manter a base, eu acho que já vão sair na frente, como foi o caso de Corinthians, do São Paulo mesmo que manteve a base, o Minas, né, apesar de ter perdido a Catrine, soube manter muito bem a base. E eu acho que vai fazer toda a diferença para a competição. Lembrando que tem muitas equipes aqui no Brasil que estão disputando a A1, que vão ter pelo menos de 3 a 4 competições no ano. Né? No caso, se a gente for pegar o caso de Botafogo e Flamengo, são duas equipes que vão disputar o estadual, vão disputar o Brasileirão e vão disputar, né, nesse caso, dois estaduais em 2021. Então, assim, equipes que conseguirem manter a base e se reforçarem com reforços pontuais, eu acho que vão sair na frente. Bom, eu tô acreditando que a Maressa vai ser essa principal parceira da Yaya, e tô acreditando que esse quarteto ofensivo de São Paulo, que ganhou aí a chegada da Micaele, vai rodar bastante, né? Acho que as 5 principais jogadoras aí do ataque vão ganhar muitos minutos, mas acho que o São Paulo não será um refém, né, do quarteto, como foi na temporada passada, de precisar ter o quarteto junto para conseguir ter um desempenho mais alto, ter a Gláucia bem no campo para ter um desempenho mais alto. Acho que o São Paulo vai conseguir dividir mais os minutos desse ataque aí, para conseguir ter as principais jogadoras nas melhores condições nos principais jogos, nos jogos mais decisivos.
Então é isso, né? Essas foram as nossas impressões sobre Minas e São Paulo, um pouquinho das jogadoras que estão no mercado. Não encerramos o assunto, voltaremos a falar do mercado de outras equipes em breve. Se vocês gostarem desse formato aí, dê o feedback, falem das equipes que vocês querem que a gente dê a nossa opinião para vocês. Vou chamar o Rafael Alves aqui para dar suas considerações finais. Rafa, muito obrigado aí por mais um episódio. Eu que agradeço o convite. Bom, o Thiago já sabe, acho que todo mundo que escuta já sabe o quanto eu adoro receber esse tipo de convite para poder falar sobre futebol feminino, poder falar sobre o que tanto tem movimentado, né, dentro do futebol feminino. E queria aproveitar para desejar um ano assim, fabuloso para todo mundo, que 2021 seja muito mais generoso e com vacina, né? E com vacina também, para que a gente possa voltar aí para o estádio, ver os jogos, acompanhar de perto e levar isso da melhor maneira possível para quem nos acompanha. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Rafa, sua presença é sempre uma honra aqui. Rafaela, muito obrigado aí por participar desse primeirinho aí do ano, né? De muitos que virão. E dar suas considerações finais pra gente. Thiago, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar nesse episódio. Sempre é uma honra dividir o podcast com o Rafa Alves, né, que para mim é um mestre do futebol feminino, né, e assim, é muito legal sempre que pode dividir o espaço com ele, porque é uma pessoa que entende muito, já está há muito tempo na modalidade. Também é uma honra estar aqui no De Primeira. E para mim, assim, realmente desejar um ano muito legal para todo mundo, um ano muito positivo para todo mundo, para todas as equipes, né? Eu espero que quem ainda não dê um pouquinho mais de valor e olhe com mais carinho para o futebol feminino, que eu acho que tem tudo para, tanto brasileiro feminino A1 quanto A2, serem competições muito boas esse ano, né? Ainda mais que a gente já sabe mais ou menos a projeção e o calendário de 2021, então eu acho que vai ser muito interessante, né? Eu espero que seja uma competição muito legal de acompanhar, né? Que mais pessoas se interessem cada vez mais de acompanhar o futebol feminino, e até, como eu já falei antes e eu volto a repetir, torcedores, vocês querem começar a acompanhar o time de vocês? Cobrem também os times, né? Vai lá nas redes sociais e cobrem as equipes, para que elas comecem a valorizar um pouco mais a modalidade, né? E eu acho que, assim, uma coisa que não custa a gente falar, tenha um perfil separado só para o futebol feminino, que eu acho que isso faz toda a diferença para as pessoas começarem a acompanhar a modalidade. No resto é isso, gente. Bom 2021 e nós vamos aí, mais um ano, acompanhando o futebol feminino. É isso aí, não se esqueça de dar aquela passadinha no site do Planeta Futebol Feminino, no Medium do De Primeira. Tem uma análise recente lá sobre o mercado do Grêmio, que a gente vai falar aqui em breve também no podcast. Mas não deixa de acompanhar todas as mídias onde a gente está produzindo conteúdo. E no mais é isso, muito obrigado por esse primeiro episódio, pela audiência aí de vocês, que a gente vai aí chegando para o nosso segundo ano. Sem vocês não seríamos nada, e vamos juntos e fortes aí em prol do desenvolvimento da modalidade, dando a nossa contribuição para as pautas, para os debates, para a conversa que envolve o futebol feminino. Então, muito obrigado e até a próxima.